Muito boa noite, está começando mais um Júlio César 8h30, o nosso programa de todas as quintas-feiras, aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. Para você que nos acompanha, muito boa noite. Já vai deixando o seu joinha aí, deixando também a sua participação e indicando quem você quer ver no próximo programa, na próxima quinta-feira, aqui conosco fazendo um bate-papo. O oferecimento é da Uniaselv Exucre, faculdade à distância, polo aqui em Lauro Miller, na rua Orleans, edifício Piemonte, e também do Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina, CIESESC. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com um dos nossos grandes amigos, uma pessoa muito conhecida em Lauro Miller, pai de um grande amigo meu, colega de trabalho, colega de farda, que infelizmente já não está mais entre nós, papai do céu já levou, mas hoje eu recebo aqui Dr. Galvani de Souza Bock. Boa noite, Dr. Galvani. Boa noite. Boa noite, Júlio. É um prazer estar aqui no teu estúdio para nós conversarmos um pouco. Eu estou aqui com muita satisfação. A satisfação é toda nossa em recebê-lo, e desde já agradecer ao Dr. Galvani pela sua disponibilidade de sair nesse dia um pouco atípico, Dr. Galvani? Já era para estávamos falando hoje aqui nos bastidores que esse friozinho já era para ter ido embora, já estamos no mês de outubro, mas hoje está ainda uma noite fria. Então eu quero agradecer ao senhor por ter vindo, ter saído lá do seu conforto, da sua casa e ter vindo aqui no nosso estúdio para a gente deixar isso registrado para a posteridade, para o resto da vida, no YouTube, no Facebook. O Dr. Galvani aqui conosco. O senhor é natural de Santiago, Rio Grande do Sul? Na verdade, eu nasci em Santiago e até os 4 anos e meio meus pais ficamos em Santiago. Depois a gente foi para São Luís Gonzaga, e aí lá que eu fui registrado. Uhum. São Luís Gonzaga, terra do Jaime Caetano Brau. Opa! Aí tem poesia gaúcha, Aí tem história na cultura e na música gaúcha, Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Aliás, o Rio Grande do Sul é muito rico, nessa questão cultural e musical, doutor Galvani? É, muito rico. A gente, quando é piá, principalmente, aqueles CTGs, onde tem a invernada dos pequenos e dos jovens, e a gente tá sempre naquele meio, se cria no meio daquela tradição gaúcha que é esparramada pelo Brasil inteiro, Tu vê CTG, como aqui em Lauro Miller nós temos, E em Manaus tem um CTG. Roraima. Todo território tem gaúcho, Eu tive o prazer de receber aqui no estúdio, aproximadamente uns 2 meses atrás, o João Luiz Corrêa, grande músico, o Nerizão trouxe ele aqui, e eu tive o prazer de receber o João Luiz Corrêa aqui no nosso estúdio, e ele falou dessa satisfação que o rio-grandense, vamos assim dizer, porque gaúchos somos todos nós, que o rio-grandense tem de ter a sua cultura espalhada pelo Brasil inteiro. Doutor Galvani, só para o pessoal se situar, fica próximo a Santa Maria, próximo, aí é São Pedro do Sul, Uhum. Também moramos em São Pedro do Sul. Mas Santiago dá mais ou menos... Santiago, São Luís Gonzaga, que é a região missioneira, Certo. 7 povos das missões. Uhum. Então, de Santa Maria a São Luís deve dar uns 100 quilômetros, 120 quilômetros, por aí. Uhum. E o senhor falou ali das tradições, porque também em casa já havia tradição na criação de bovinos, A raiz mesmo é o meu avô, materno, que era fazendeiro muito forte lá em Santiago, Joaquim Luiz de Souza. Uhum. A origem dele é portuguesa. Então nós somos 9 irmãos, E desses 9 irmãos, o último sou eu. Inclusive eu perdi uma irmã o ano passado e está sepultada aqui no Santa Bárbara. Uhum. Era a irmã número 8 e eu sou o 9. Então ela morreu em Porto Alegre
onde ela era odontóloga, morreu com 80 anos e 4 meses. Uhum. E aí então eu como era o único irmão ainda que tinha na família, eu que já estava cuidando dela há 3 anos, quando ela parou de trabalhar, em razão da doença que ela adquiriu. Uhum. E no final desses 3 anos, então, ela faleceu e ela está sepultada aqui no Santa Bárbara. Doutor Galvani, explica pra gente aí, o seu Eugênio e a dona Guilhermina, seus pais, na lida, como todo interiorzão desse nosso Brasil, não era diferente, e o senhor certamente durante a infância, parte da adolescência, também trabalhou nessas áreas aí com eles. Sim, porque o vovô, quando faleceu, ele tinha muita terra. Era o fazendeiro de maiores posses em Santiago. Uhum. Ele foi o primeiro Ford 29 que entrou em Santiago, foi do meu avô. E ele, as propriedades deles, era tudo nos Pampa, gaúcho, né? E ele às vezes ia para o trabalho e no campo mesmo, no Fórum 29 dele. Opa! Era Já era todo moderno mundo para aquela correndo época. na janela para ver o Fórum 29 passando, né? Todo mundo, como dizia antigamente, de a cavalo e ele num Ford 29. E o vovô vendia o gado dele para Swift, em Rosário do Sul. Uhum. E dentro da fazenda do meu avô passava a estrada de ferro já com Os vagões para levar o gado. Para levar todos os fazendeiros da Sim. região, né? Uhum. Mas o embarcadouro do vovô era na própria fazenda. O trilho do trem atravessava as terras dele. A fazenda. Que legal. E aí então, quando Isso ele tudo está lá ainda, faleceu... doutor Galvani? Se voltar lá, ainda tem alguma ainda coisa? tem. A estrada de ferro passa lá ainda? Tudo lá, Sim, tudo porque lá? a própria a estrada de ferro, ela se mantém, Isso é lá, né? lá em Santiago? Lá em Santiago. Lá em Santiago. Uhum. E então, quando ele faleceu, ele tinha 14 filhos. Entre eles, lógico, a minha mãe, né? Sim. E aí então, cada um pegou um pedaço de fazenda. Cada um dos 14 filhos, cada um ficou com uma fazenda. Porque era muito, muito campo mesmo. Ele era muito forte. Ele chegava a embarcar assim de 8 a 10 mil boi por semestre. Para mandar para a Swift, né? Uhum. A Swift é uma grande indústria que beneficiava a carne bovina. Suíça mesmo, né? Sim, sim. E então ele carregava aqueles trem tudo e mandava. Quando ele morreu, então, como eu te disse, foi para 14 filhos. Dos 14 filhos, a única que, aliás, 2 filhas dele, a tia Jandira e a tia Acácia, que deu o nome inclusive para minha irmã, que faleceu, está aqui na Santa Bárbara, e os demais foram se desfazendo. Ele vendia um pedaço da fazenda, outro vendia outro pedaço, e no fim ficou como fazendeiros mesmo, que até uns 20 anos atrás ainda eu tinha a tia Jandira, que era a mais nova dos 14 filhos que ele tinha. Então, que ainda manteve a fazenda, até porque casou com um fazendeiro também. Então, e eu e os meus pais, eu saí de Santiago e fomos para São Luís já quando o pai já tinha morrido, né? Ele morreu, eu era bem pequenininho. Uhum. Eu era o último filho, né? Então a minha mãe a cada 2, 3 anos ganhava um filho. Então nós fomos para São Luís Gonzaga. E lá que eu comecei a conhecer melhor assim a vida de campo, porque também lidava com gado. E aí então depois fomos para Santo Ângelo. Santo Ângelo, então eu comecei a estudar lá o primário, o ginásio. Essa era a minha próxima pergunta. Seu início no ramo acadêmico foi lá em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Lá eu fiz o ginásio. Ginásio. Aí o segundo grau, aí eu já fiz aqui em Florianópolis. Pois é, o senhor me disse que veio do Rio Grande do Sul para Santa Catarina
para Florianópolis, porque o senhor trabalhava num banco, foi transferido? Banco. Qual era o banco? Pode dizer. Não? Era Banco Agrícola Mercantil. Ah, o Banco Agrícola Mercantil. Mercantil. Esse Banco Agrícola Mercantil fez uma união de bancos com o Moreira Salles de São Paulo. Sim. E aí então foi a primeira união de bancos no Brasil. Depois então agora é comum tu ver o Bradesco fazendo uma união com esses outros bancos aí da região sul, né? Sim. Que então formou a União de Bancos. Uhum. A União de Bancos agora ela também já negociou lá, estava com outra união com outros bancos aí. Mas foi assim que começou a... E ali só aproveitou a oportunidade para terminar o segundo grau e depois entrar para a Universidade Federal de Santa Catarina e fazer direito. Isso, exatamente. Naquela época já se falava a palavra direito ou era advocacia? Não, direito mesmo. Sempre foi direito? Sempre foi direito? Uhum. E na época em que eu comecei, foi em 1970, sim. Só tinha a Universidade Federal, a Faculdade de Direito só tinha na Universidade Federal de Santa Catarina. A única catarinense. Aí tinha no Rio Grande do Sul, São Paulo, tal, mas de Santa Catarina era só ali. Foi a primeira, era ali, era a federal, né? A federal. Aí depois então surgiu a de Direito em Itajaí, depois Blumenau, Joinville, e hoje tem aqui em Orleans. Tem Orleans, né? Uhum. Então, Giovanni, e logo depois da sua formatura, eu lembro que o meu sogro, né, o Neco Elias, o seu Lorival, o pessoal dizia, olha, doutor Galvani é do Rio Grande do Sul, em 1975 o senhor veio trabalhar no Sindicato dos Mineiros de Lauro-Miller. Em 1975 eu cheguei aqui, no dia 30 de novembro de 1975. Exclusivamente para cuidar dos interesses dos mineiros. Exato. Sem a gente se aprofundar muito, mas é bom que se registre na história, havia essa necessidade, né, doutor Galvani? Existia vamos usar assim, uma palavra meio esdrúxula, mas tem que ser mesmo, né? Havia assim, um certo aproveitamento, para não chamar de uma coisa assim muito árdua, né? Muito taylorista dos patrões com os empregados. Né? Então precisava a ação do sindicato e de alguém formado em direito para defendê-los, né, nas causas trabalhistas, né? Era, que quem dava um pouco de assistência aqui era o doutor Mengalve. Sim. E tinha escritório ali em Orleans e tinha escritório em Tubarão. Uhum. Então ele que dava uma assistência aí. Mas quando eu me formei, eu fiz 2 concursos. Um para o INCRA e outro para o Ministério do Trabalho. Então eu fui aprovado nos 2, no procurador do INCRA e do INSS. Na época não era INSS, era INAMPS. Então eu fiz um concurso também e fui aprovado para trabalhar então para o governo, né? E aí eu fui para Santarém, no Pará. Nossa, que longe. Assim que me formei, fui para Santarém. E lá, então, fiquei algum tempo e recebi um telefonema de um professor meu, que eu sempre dizia para ele que quando eu me formasse eu queria vir para a cidade de interior. E aí eu me formei e fui para Brasília, quando eu passei no concurso de auditor fiscal federal do Ministério do Trabalho. Aí eu recebi o telefonema dele, ele dizendo, Galvani, tu sempre falou que queria para o interior, agora tu está em Brasília e fui te achar em Santarém, porque os advogados na época do governo, eles mandavam para lugares diferentes um tempo, que nem juiz, né? Vem um juiz aqui, sai, vem outro, e coisa. E nós era a mesma coisa. A chamada, inclusive, no início, Inspetoria do Trabalho. Então, eu ia trabalhar justamente na parte trabalhista. Trabalhei muito. Aí, quando eu recebi esse telefonema lá do Dr. Leonel, meu ex-professor na Universidade Federal de Santa Catarina, eu
ele dizendo, olha, tem um sindicato aqui no interior de Santa Catarina, assim, assim. E quando a gente saía do estado naquela época, os formando, que saíam do estado, eles procuravam trazer de volta. Porque eles diziam que quem se formou em Santa Catarina era para ficar em Santa Catarina, porque é aqui que se formou. Né? Então eles procuravam trazer de volta. Foi o meu caso. Aí eu digo, olha, eu tenho que fazer uma viagem a serviço aí para essa região, e aí eu já dou uma chegadinha aí para conversar. Aí, e quando nós viajávamos, geralmente num jatinho do INCRA. Aí eu vim até Florianópolis, num jatinho, peguei um táxi e vim aqui em Lauro Miller. Cheguei aqui, a proposta que me foi feita, eu aceitei, foi uma proposta muito boa. E aí então eu comecei a trabalhar aqui em Lauro Miller. Na época, o presidente do sindicato era o Vilmar Macedo, popular Dego. Era ele mesmo. E ele que foi em Florianópolis, lá na Faculdade de Direito, e pediu para esse professor que era dessa parte aí, ele dava ele era o chefe do departamento penal. E ele gostava muito assim do meu jeito, e ele Sim. dizia, pô, mas tu tem um jeito assim para ir para os interiores, que vai ter um campo melhor e tal. Aí eu digo, e aí como eu passei nesses concursos, por isso então eu fui lá para cima e fiquei um pouco em Santarém. Aí depois que ele me falou isso, eu vim, e aí vim para cá, cheguei aqui no dia 30 de novembro de 1964, ainda estava um pouco meio revirado ainda, né? A enchente ainda tinha deixado rastro. E aí então eu tive muito trabalho, inclusive, já quando cheguei aqui, porque as gavetas estavam cheias das mesas, estavam cheias de reclamatórias. Mas só assim o borderô inicial ali, que os mineiros vinham, né? Só reclamaçãozinha, um pedaço de papel, mas nada iniciado. Mas nada iniciado, mas a gaveta cheia, né? O fórum era Ordense. Não, a Justiça do Trabalho era Criciúma. Era Criciúma. Tinha o fórum ali também, mas o sindicato trabalhava com a Justiça e até do hoje, Trabalho, né? Justiça do Trabalho até hoje Criciúma, ainda né? é lá. Isso. Aí então eu fiquei aí, deu 26 anos mais ou menos, fui um assessor jurídico do sindicato. Nós passamos quando eu vim para cá, então a primeira reclamatória grande que eu fiz foi justamente dessas que estavam tudo engavetado ali, né? Tinha muito processo. Aí sozinho, doutor Governo? Não tinha nenhum auxiliar, um ajudante para lhe ajudar pelo menos na datilografia? Tinha. Era o Carlito. O Carlito, a Tereza Nazário, que está até hoje ainda envolvida com a Associação de Aposentados. Um abraço para a Tereza, nossa amiga Tereza. Tereza Nazário. Então ela... Aliás, a Tereza era a cara do sindicato, né? Porque todo mundo que procurava o sindicato, tanto na área de saúde como odontologia, chegava ali para pegar uma ficha. Né? Pegar uma ficha. Dava de cara com a Tereza. Inclusive o doutor Francisco também foi convidado pelo Dego para vir para cá, para ser médico aqui. Ele estava numa cidadezinha do interior do Paraná interior do Paraná, sim. E veio para cá porque o Diego procurou ele. Para vir trabalhar no sindicato. O Diego foi um esse nosso sindicato presidente. tem uma história linda, né? O sindicato, né? A mineração. A gente não quer entrar muito no assunto, mas aquela perseguição, parece que se aproveitavam da fragilidade. E vamos falar no verdadeiro sentido da palavra, né? da ignorância das pessoas, né? Que procuravam o seu ganha-pão e vinham para cá e se sujeitavam a um mando e um desmando descomunal da parte patronal que chegava a ser gritante, né? E graças ao sindicato é que essas coisas, vagarosamente, mas chegaram. Mudaram. Hoje está muito diferente. Né? Na época que eu cheguei aqui, como eu te disse, as gavetas estavam cheias de reclamatória, né? Porque, e uma das reclamatórias que eu fiz foi muito grande, foi quando houve a falência da Barro Branco.
e que os mineiros foram todos demitidos. Eu entrei com uma reclamatória com 436 mineiros reclamantes. Tu veja, numa pancada só, quando eu cheguei foi 9 ônibus cheios para Criciúma. Aí chegamos ali no centro de Criciúma, e a mineirada, a gente chegou bem mais cedo, né? Porque era muita gente que estava indo daqui para lá, né? Então, esses 9 ônibus estacionaram ali na Getúlio Vargas, bem no centro ali da cidade. Sim. Desembarcou aquela barbaridade de gente. Depois saiu o comentário, né? Saiu. Que chegou, parecia que era uma revolução, os gaúchos estão chegando aqui, o que está acontecendo? Estão invadindo Santa Catarina. Sei que no fim do dia lá, naqueles bar lá, não tinha nada de cerveja dentro lá para vender. Já tinham vendido tudo. Fizeram a festa do comércio. Fizeram a festa do comércio local. Já tinha ido tudo embora, né? Olha, foi a reclamatória maior que eu fiz, assim, com 400 e poucas pessoas, trabalhista, né? Sim. Então, foi muito falado na época, né, desse movimento que chamou a atenção ali, inclusive, da cidade, né? 436 pessoas, Sim. mineiros, né? Muito grande. E uma das questões é que quando houve a enchente, os mineiros tiveram que trabalhar na limpeza do trabalho. E o Dr. Gitte queria que eles não cobrassem aqueles 2, 3 meses que eles trabalharam limpando a mina, né? As minas. E aí os mineiros trabalhavam, que sabiam que tinham que ajudar e tal, mas pensando que iam receber e não recebiam. Aí arrumou tudo e aí então quando eu cheguei aqui, além do que estava engavetado, ainda esse problema que eles trabalharam e não recebiam. E eles trabalhavam o dia inteiro, nem era só 6 horas, era de manhã cedo até a noite, para botar a mina a funcionar. Funcionar, né? De novo, né? Para extrair o carvão, né? Então foi assim. Uhum. Doutor Galvani, nessa luta trabalhista, tantas coisas que o senhor viu, além desse fato aí, dessa reclamatória trabalhista de 436, o senhor teve algum outro fato assim que lhe chamou a atenção, alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado nesse programa, alguma história, alguma coisa dentro desse contexto para contar para nós, desse período que o senhor trabalhou aqui em Lauro Miller? Olha, assim, especificamente não teria assim, coisa que pudesse chamar menos atenção, né? Mas o que acontece que na época que a gente chegou aqui, como sabe, agora é que se tem um pouco de asfalto para viajar e tal, né? Uhum. Então logo que eu trabalhava também para o Sindicato dos Mineiros de Siderópolis. Uhum. E para os empregados na indústria madeireira também em Bom Jardim. Então eu trabalhava inclusive no sábado e no domingo, além do meu trabalho no sindicato. Não parava? No sábado eu ia para Siderópolis, no outro sábado eu ia para Bom Jardim e fazia as audiências, principalmente de Lauro Miller e Siderópolis, lá em Orleans, né? Mas o senhor era o advogado, era a pessoa que todo mundo recorria em todos os momentos, mas assim, quando ocorreu a falência da Barro Branco, né, quando definitivamente ali o grupo Catão encerrou as atividades e foi declarado a massa falida, o presidente, se eu não me engano, era o João Selim, né, popular João Cavalo. Na massa falida. Na massa falida. Foi um período crítico também, e para o senhor também tudo era novidade, que o senhor não tinha, acho que, vivido em uma situação dessa, de ver uma empresa daquele tamanho, com tantos funcionários, ir à falência e deixar tanta gente na mão como deixou, né? Com salários e fome e tudo mais, né? E o João Selim era o João Cavalo, né? Uhum. Ele realmente assumiu a sindicância, né? Ele era o síndico e eu então dava todo o apoio jurídico, né? Sim. Junto ao juizado, enfim,
acompanhando. Inclusive, ele me convidou para mim ser o gerente da Barro Branco. Aí eu falei, não, João, eu vou te ajudar na parte jurídica aqui no sindicato. Certo. Você como síndico, porque a minha especialização é a advocacia. Nós temos que contratar alguém para administrar, que conheça a mina e... Então eles, mas quem que a gente... Eu digo, olha, tem o Dr. Jurandir, que ele veio para cá e é um vereador aqui na cidade e está indo para outros lugares aí por perto, não me lembro onde é que o Jurandir estava indo. Aí eu e o Louro e o João Cavalo fomos até uma cidade ali perto de Criciúma, ali onde está o Dr. Luiz Madeira agora. Nova Veneza. Parece Nova Veneza. Não tenho certeza, mas foi naquela região. Aí convidamos o Jurandir para ser o gerente da Barro Branco. Uhum. Aí ele aceitou nossa proposta. E aí então nós que pegamos a Barro Branco falida. Quando eu digo nós é porque eu trabalhei de manga arregaçada para... Tudo que era jurídico caía na sua mesa. Para que a Barro Branco que voltasse, era muitos empregos que estava se perdendo. Sim. Com a falência dela, né? Uhum. Aí então quando ela faliu, ela estava com 400 empregados. Quando o João Ciolin entregou, por determinação judicial, né? Porque teve quem assumiu as dívidas da empresa e tal, família Barato, né? E aí então, esse tempo todo aí que a gente ficou trabalhando, quando ela voltou com 700 empregados. E quando faliu estava com 400. Então quase dobramos o pessoal na época, pela boa administração que foi feita pelo João Ciolin. Uhum. A empresa foi como até agora, né, está se desenvolvendo né? Mas na época, assim, isso aí foi uma coisa que como tu me perguntou agora, o que lhe marcou? Isso me marcou muito, porque nós trabalhamos de corpo e alma mesmo, para que não acabasse definitivamente a mineração em Lauro Miller, né? Uhum. Então isso aí nos alegrou muito quando começou a deslanchar e quando a Barro Branco foi entregue com mais ou menos 700 empregados, com 3 folhas de pagamento já no banco, o almoxarifado com todo o material necessário para 3 meses, se não sei que parasse a mina por 3 meses, ela ficava trabalhando mais 3 meses com tudo que tinha extra. Entendi. Armazenado, né? Então a gente trabalhou muito e por isso que a gente está aqui até hoje. A gente se enraizou aqui, fez o meu rancho ali em cima daquele morro ali na Cairu, né? Tô aí, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo aqui. E levando aí então o nosso trabalho também para a Previdência Social, né? Eu até agora ainda estou trabalhando nessa especialização e inclusive falei que na Justiça do Trabalho eu coloquei 436 reclamatórias numa lambada só. E no Fórum de Orleans eu coloquei no mesmo dia, na mesma hora, 640 ação. Eu fui com o carro cheio de documentos, pastas. De processos, né, pasta, e comecei a tirar processo e levar, né, dali um pouquinho, levava 10, 12 processos, e eu ia lá, trazia, vou lá buscar mais, ia lá, trazia mais 30, 40 e botava em cima da minha. Mas sei que chegou a 640. O juiz, que isso? Então, Giovanni, é uma pergunta que a resposta é quase óbvia, né? Mas eu sempre faço para a maioria das pessoas e vai que de repente a resposta seja diferente daquilo que todo mundo espera. A profissão de advocacia caiu para o senhor como uma luva, pelo que a gente vê, pelo seu trabalho, pelo seu histórico. Na época foi mais por necessidade, por não ter outra opção,
O senhor sonhava em alguma outra coisa na vida ou realmente o senhor faz aquilo que gosta, ama o que faz? Olha, eu amo o que faço, tanto que estou ativo, né? Pois é. Estou ativo e Muitos quero ficar muitos muito já tempo pararam, ativo. né? Ah, sim, muitos muitos passaram ali pelo sindicato, né, advogados antes de mim, né? Escritório aberto. E o que ficou mais tempo ali foi, se não me engano, foi o Dr. Mengalvio, 4 anos e meio, mais ou menos. E depois um outro que veio do Rio Grande do Sul também, um pouco antes de mim. Mas que ficou no sindicato por 26 anos, fui eu até me aposentar, né? Aí me aposentei, depois de aposentado ainda fiquei mais 3 anos dando assessoria. Aí começou a aparecer outros advogados, né? E o senhor também iniciou muita gente, né? O seu escritório foi uma pós-formatura de muitos advogados que temos aí hoje, né? Vamos assim dizer, na profissão de médico, fazer a residência. Na profissão de advogado, muita gente se formou e depois foi aprender a prática ali do dia a dia no seu escritório. Comigo. Muita gente passou ali, doutor? Eu lecionei também, né? Pois é, é outra pergunta. Eu lecionei, né? Comecei aqui dando aula para a Escola Técnica aqui de Comércio. Tem muitos contadores ali em Orleans e na região e em outras profissões que passaram, que foram meus alunos, né? Na Escola Técnica de Comércio ali em Orleans. Certo. E depois, então, eu lecionei Direito Penal também na Unisul. Por algum tempo, e aí depois a gente começa a cansar também, né? Eu viajava muito, dando aula. Tubarão toda semana, né? Então aí a família começou a crescer também, a gente tinha que dar um pouco de atenção aos filhos, né? Que estavam chegando, né? São 9 filhos. Pois é, daqui a pouco a gente vai dar a escalação desse time aí, né? Porque o Dr. Galvani também tem uma filharada, não pensa que é só nós, não. O Dr. Galvani também teve muitos filhos, né, Dr. Galvani? Na verdade, 8 filhos, 8, né? Giovanni, deixa eu pegar o óculos aqui, saudosa memória do meu amigo Giovanni, fizemos o 2º grau junto, o Adroaldo, a Francimara, a Thaisa Mara, o Galvani, que não é Galvani, a Karine, a Cristiane e o César Augusto. Isso. É um timão, né? É um time bom, né? Doutor Galvani, a família é tudo de bom na vida da gente, né? Filhos, agora estão vindo os netos, né? Daqui a pouco bisnetos. Tenho 16 netos e 2 bisnetos. 2 bisnetos já. Justamente os netos que seria do Giovanni, né? São os meus bisnetos, filhos do Rafael. Do Rafa, né? A senhora falou ali quem é que era odontóloga mesmo, lá no Rio Grande do Sul? A sua irmã, que foi sepultada aqui? Então, a odontologia do Rafa veio da tia-avó? Da tia. Da tia-avó. E tenho a Cristiane, que é dentista em Joinville. Sim. E tem o Adroaldo, que é dentista em Curitibanos. Opa, então quem não foi advogado aqui era odontólogo. E tem o Galvani, que é médico na Santa Casa, lá em Florianópolis. A Francis, que é advogada em Curitiba. Todo mundo muito bem encaminhado, graças a Deus. Todos bem. A Karine é advogada também e trabalha no Ministério Público em Manaus, no estado do Amazonas. E a Thaisa é bioquímica. O César Augusto é engenheiro químico. Tá tudo Então nós vamos aproveitar para mandar um grande abraço para essa grande família do Dr. Galvani, né? Para depois ficar esse programa aí salvo no YouTube para a posteridade, né? Para um dia, quem quiser rever essa entrevista, vai estar lá. Dr. Galvani, quando o papo é bom, né? Quando a gente interage, o tempo acaba sendo curto, passa muito rápido. Boa. Eu aproveito a oportunidade já para agradecer ao senhor, mas deixando o microfone, as nossas câmeras à sua disposição, né? Se o senhor quiser fazer alguma declaração, aproveite, este é o momento. Com a palavra, Dr. Galvani de Souza Baldi. Só o que eu tenho a dizer e agradecer a Deus pela felicidade que me deu daquele Dr. Leonel ter me chamado aqui para Lauro Miller.
Aqui eu cheguei, vi, fiquei, gostei, estou aí até hoje. Formou uma belíssima família. E já tenho, como é que se diz, ali no Santa Bárbara ali, o meu cantinho, que eu fico cuidando das minhas árvores. Pois ali o senhor é do lado, né, doutor Giovanni? Ali a sua residência e a futura residência está ali do lado. Está ali do lado. O jazigo, É só pular o muro. jazigo da família Bock. É. Às vezes eu brinco com o pessoal, né? Digo, olha, eu não vou dar muita trabalho. despesa aí para me levarem. Translado zero. Translado é só jogar por cima do muro. Porque o muro que fecha lá os fundos da minha propriedade, passa por trás ali da capela, né? Da capela, né? E vai até o final. Frente. Diga-se de passagem, um lugar muito bonito, né? Poderia ser mais bonito se não tivesse um Campo Santo do lado, mas vamos respeitar, porque também não é porque é um cemitério que a gente vai achar que é feio, não. Aliás, o nosso cemitério é um cemitério bonito. Mas dizer que o Dr. Giovanni mora num lugar muito bem, muito assim, tem uma visão, né, muito bonita da cidade, um lugar muito legal. Dr. Giovanni, agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade de ter vindo aqui nessa noite participar do Júlio César 8h30, né? Dizer que é uma satisfação enorme conversar com o senhor. Né? A gente já era amigos antes e depois ficamos mais amigos ainda quando eu e Giovanni fizemos o 2º grau no Walter Outhouse. Eu fui policial militar, o Giovanni também foi, e a gente tem uma relação de amizade com a família, Dr. Giovanni e todos os seus familiares. Muito obrigado, Dr. Giovanni, e volte sempre, se Deus quiser, daqui a um tempo a gente pode fazer um 2º programa para dar continuidade e falar um pouquinho daquilo que não deu tempo, né? Isso. Eu agradeço também o convite que tu me fez. Fiquei muito contente e lembro que, inclusive, eu acho que uma vez foi meio inquilino também, né? Então, uma vez foi meio inquilino. No começo da minha vida, assim que eu casei, saí do Barro Branco, a mulher queria voltar para Lauro Miller e a gente procurou, enquanto a minha casa no Sumaré não ficou pronta, eu morei ali no prédio do Dr. Giovanni. Exatamente. Tem que agradecer, que ele fez um precinho bom, Dr. Giovanni. Estou começando a vida agora, me ajuda aí. Não, Cardoso, então eu vou te fazer um precinho, camarada. Foi muito bom. Aliás, não é porque eu estou na presença, não só comigo, mas outras pessoas daqui de Lauro Miller, que eu disse que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, mas eu tenho várias declarações de pessoas que dizem assim, olha, eu estou morando aqui graças ao Dr. Giovanni, o Dr. Giovanni deixou eu morar aqui na casa X, que é de propriedade dele, não me cobra nada. O outro já dizia assim, o Dr. Giovanni cobra metade, o Dr. Giovanni... Né? Inúmeras pessoas falaram dessa bondade do Dr. Giovanni com relação aos seus inquilinos, né, de algumas propriedades que ele possui e que mantém um aluguel aqui em Lauro Miller. Dr. Giovanni, grande abraço, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Quero agradecer a Uniaselv, a Exuc, nossos patrocinadores, também o Sindicato das Indústrias de Extração de Carvão do Sul de Santa Catarina. Deixa aí o seu likezinho, seu joinha, participe do programa, dê a sua sugestão, quem é que você quer ver. Aliás, o Dr. Giovanni foi uma sugestão de um ouvinte, tá? Eu não lembro agora quem é, mas há uns meses atrás, correndo ali, Dr. Giovanni, tá na minha lista. Beleza? E quem sabe você pode ser o próximo a estar aqui. Um grande abraço, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.